sei se vocês perceberam, mas a fila que nós criamos, a fila estática, ela vai crescendo, né? À medida que vão chegando novos elementos, o ponteiro vai sendo incrementado de fim. À medida que vão sendo desenfileirados, o ponteiro de início também vai sendo incrementado. E quando os dois chegam no final do array, acabou. A fila está inutilizada. Então, normalmente a fila não funciona dessa forma. Enquanto couber alguma coisa dentro dela, a gente tem que estar fazendo uso dela. E ela tem que funcionar da mesma forma. First in, first out. Primeiro a chegar vai ter que ser o primeiro a sair. Então, para a gente resolver este problema de chegar no fim do array, a nossa fila acabar, a gente vai trabalhar agora com uma estrutura de dados chamada fila estática circular, onde se chegar no fim da estrutura do array, mas a quantidade de espaços não estão todos alocados, teria espaço no início, então a gente vai trabalhar nela de forma circular, onde do final a gente liga ao início e a gente só vai parar de colocar elementos quando ela já estiver realmente cheia, não tiver mais espaço sobrando, certo? Então a gente vai trabalhar com ela de forma circular para ter uma melhor utilização, porque senão rapidamente nossa fila se tornaria inútil. Então, como ela vai ter o comportamento de fila, então a interface não vai ser alterada, vai ser a mesma. Continua sendo a interface enfileirável, porque o comportamento de tudo que precisa ser enfileirado tem que ter os mesmos métodos de enfileirar, desenfileirar, espiar quem seria o próximo a ser atendido, e os métodos auxiliares está cheia, está vazia e imprimir o conteúdo dela. Vamos agora ao código interno, a classe concreta que implementa essa interface. Então, a interface enfileirável, agora a gente vai trabalhar com a classe concreta chamada fila estática circular. As variáveis de instância são as mesmas, só que a gente acrescentou uma variável agora só para facilitar a nossa vida. Daria para trabalhar somente com os ponteiros de início e fim e com a estrutura de dados, mas teria que fazer alguns cálculos matemáticos mais chatinhos, então eu introduzi uma variável quantidade, que tem uma gestão fácil e que facilita bastante a nossa vida e vale a pena acrescentá-la. Então a fila estática circular, o construtor vazio, continua idêntico. Lógico que a gente mudou o nome porque o nome da classe é outro, que continua coincidindo com o nome do arquivo, né? O nome do arquivo tem que ter o mesmo nome da classe pública. Então os construtores também eu corrigi. Continua recebendo o tamanho continua sendo utilizado para alocar a memória para o array, que é a estrutura interna da nossa fila. Os ponteiros início e fim continuam sendo inicializados com -1 e agora a gente tem uma variável quantidade que é inicializada com 0. O que quantidade faz e para que ela serve? Quantidade serve para eu identificar quando a minha fila está cheia ou está vazia. Se a quantidade de elementos for 0, então a fila está vazia. Se a quantidade de elementos for igual ao tamanho do array, então ela está cheia. Então é só para facilitar isso. Só para facilitar essa identificação. Então, todas as vezes que eu desenfileirar um novo elemento, eu vou ter que decrementar uma unidade de quantidade. Todas as vezes que eu enfileirar um novo elemento, eu vou ter que incrementar quantidade. Só isso, para que ele tenha consistência. Então, o método enfileirar, sem isso daqui, é idêntico ao enfileirar da minha fila estática comum. Então, acrescentei esse código, essas linhas, chamada de patch. Patch é uma correção. Essa correção é somente para que o ponteiro de fim volte para o início quando eu quiser enfileirar um novo elemento. For possível enfileirar um novo elemento porque há espaços na minha fila, só que o ponteiro já está no fim. Eu não posso colocar numa posição inválida depois do fim, eu vou ter que botar no início. Então eu vou verificar. Se o ponteiro já aponta para a última posição válida do meu array, que é o tamanho do array -1 é a última posição válida. Se meu array tem 8 de tamanho, cabe 8 elementos, a última posição válida é 7, porque os índices dele vão de 0 a 7, fazendo um total de 8 elementos. Só um exemplo. Então, se ele já está apontando para a última posição válida, eu volto ele para o início, mesmo valor quando ele foi criado.
certo? Para menos 1. Beleza. E lembra de quantidade que eu falei que serve para lá na frente para a gente controlar se está cheia ou está vazia? Como eu estou enfileirando o elemento e foi possível enfileirar, já que ela não está cheia, não vou mais entrar em detalhes do está cheia, do else, porque isso eu já falei na minha fila estática tradicional, funciona da mesma forma. Vou aqui dar ênfase aos o patch, que é a correção, para que ela funcione de forma circular. Então, quantidade eu preciso incrementar, já que eu estou enfileirando um novo elemento, para que mantenha-se a consistência. Daqui para frente funciona de forma igual, ok? Então, esse código só vai ser executado se o ponteiro já estiver lá no fim. Se o ponteiro estiver em qualquer outro lugar, ele vai ignorar esse código e vai fazer o código do jeitinho que fazia antes. Logicamente, também incrementando o código de quantidade para que o controle de está cheio e está vazio funcione adequadamente. Então, se vocês olharem lá, a gente incrementa o ponteiro de fim, no caso era menos 1, ou se fosse qualquer outra posição, incrementa para uma próxima posição vazia, eu pego esse elemento e coloco nessa posição, ok? O desenfileirar. Então, se eu remover esse código, esse path, se torna o desenfileirar da fila estática tradicional. Então, esse path não, esse path é caminho, patch é correção. Esse patch serve para corrigir para que a fila funcione de forma circular. Então, quando eu vou desenfileirar, eu mexo no ponteiro de início, porque eu estou atendendo quem está no início da minha fila. Então, o que pode ter acontecido? A fila já ter dado a volta, já chegou no fim, eu coloquei elementos, chegou ao fim. Já desenfileirei alguns, o ponteiro de início estava no meio, por exemplo. Depois enfileirei mais elementos, o do fim deu a volta, voltou para o início, ok? E fui desenfileirando até que o ponteiro de início chegou lá no fim, na última posição válida, na última casinha válida, que é o tamanho do array-1, que eu já expliquei o porquê. Então, todas as vezes que ele chegou ali, o que eu vou fazer? Vou jogar ele para o início de novo, né? Para a posição que ele tinha no construtor, quando eu inicializei a minha estrutura de dados. Daqui para frente, funciona de forma igual. Lembrando que agora eu introduzi uma nova variável quantidade, então eu sempre vou ter que, quando eu fizer alguma operação que eu mexo na quantidade de elementos da minha fila, eu vou ter que mexer na variável quantidade. Como eu estou desenfileirando, eu estou diminuindo a quantidade de elementos da minha fila, eu vou ter que diminuir essa variável em uma unidade, decrementar ela de uma unidade. Daqui em diante é o mesmo código. Então, por exemplo, vamos supor que estava lá no fim. Ela volta para menos 1, incremento ele de uma unidade, que é 0. Vou lá, pego o que está na posição 0 e coloco na variável que será retornada. Se eu não tiver na última posição do meu array, esse código vai ser ignorado e vai trabalhar como já trabalhava antes, que era esse mesmo código. Eu pego a posição que eu estou, que é uma posição anterior a uma posição válida da minha fila, incremento para eu pegar uma posição válida da minha fila e pego esse valor e coloco na variável que eu quero retornar, ok? Beleza. Vamos agora ao espiar. O espiar também, embora ele não mexa nos ponteiros, possa ser que eu precise espiar alguma coisa que não esteja no lugar correto, né? Porque na fila, lembra que a gente começou os dois ponteiros em menos 1? Então lembra, por exemplo, se eu enfileirar um elemento, o ponteiro de fim vai para o 0 e o de início continua em menos 1. Então o ponteiro de fim está apontando para uma posição que realmente tem um elemento da minha fila, mas o ponteiro de início não. O ponteiro de início está apontando para uma posição anterior a um elemento válido. Então o ponteiro de início sempre vai fazer isso. Se eu tivesse aqui mais 3, o ponteiro de início, se eu desenfileirasse e apontasse ele para 0, é porque na verdade a minha fila agora passou a ser do 1 em diante. Ele sempre está uma posição antes, certo? Então vamos ver como é que funciona o patch, né? Para corrigir o espiar. Então o espiar tradicional, eu não preciso mexer na variável quantidade, porque ele não mexe na estrutura interna. Então esse seria o espiar anterior, ok? A diferença é que aqui em vez de ponteiro auxiliar, eu tinha ponteiro início.
Mas observe que ponteiro auxiliar começa com ponteiro início. Então a mesma coisa de eu pegar ponteiro início e colocar aqui mais um. Isso é o código da fila estática tradicional. Agora, para a fila estática circular, eu tive que criar essa variável auxiliar pelo seguinte: se eu tiver lá no final, eu vou ter que ir para o início, mas eu não posso mexer nos ponteiros de início e de fim. Então, eu vou atribuir inicialmente o valor de início a uma variável temporária, e essa variável temporária eu posso mexer nela, sem problema nenhum, porque o início e o fim, que fazem o controle da minha fila, continuam inalterados. Então, por isso que eu criei esse ponteiro auxiliar. Então, quando eu não preciso utilizar o PET, ele trabalha igual o ponteiro de início. Ponteiro de início mais um e retorna lá o elemento que seria o próximo a ser atendido pelo meu desenfileirar. Mas quando meu ponteiro de início, né, está lá na última posição válida do meu array, então na verdade o próximo elemento é o que está na posição 0, né? Então, o próximo elemento válido, né? Eu retorno esse ponteiro de início para o valor que o ponteiro de início, eu retorno esse ponteiro auxiliar para o valor que o ponteiro de início tinha quando ele foi construído lá no construtor, certo? Isso quando ele chegar no fim da minha estrutura, estiver na última posição válida. Porque lembra que o ponteiro de início ele sempre aponta para uma posição anterior. Então, se ele está em length menos 1, é porque na verdade a minha fila está começando lá no zero. Então ele começa com menos 1. Eu coloquei o menos 1 para que a gente não precise alterar esse código que já existia. Senão eu poderia já colocar um zero aqui. Então, para não alterar o código, coloca o menos 1. Então, quando ele for buscar agora, ele vai pegar esse valor, menos 1, vai incrementar a unidade, vai ser 0, e vai atribuir a variável que será retornada. Esse é o espiar. O está cheio e está vazio agora está um pouco diferente, porque eles usam a variável quantidade. Se a variável quantidade dentro dela tiver a mesma quantidade tiver o mesmo valor do tamanho do array, então está cheio, eu não posso colocar mais nada. Se a variável quantidade tiver zero, então está vazio. Então, onde eu faço uso da chamada desse método, perguntando se está vazio e quantidade for zero, vai retornar true, certo? Imprimir tem um pouco de diferença, vocês verem que cresceu um pouquinho. Já usando o novo artifício lá de separar por vírgula e no último elemento eu não colocar vírgula. Então, por isso que esse aqui está um pouquinho grande. Então, agora eu não vou mais de um ponteiro inicial até um ponteiro final, como eu fazia antes. Porque agora o ponteiro inicial, às vezes, pode estar depois do ponteiro final. Pense que a minha fila foi tendo elementos, aí eu enfileirei alguns elementos, desenfileirei, depois eu enfileirei de forma que o ponteiro do fim passou para o começo de novo. Então, o ponteiro de fim está antes do ponteiro de início. Então, eu não posso fazer um for do início até o fim. Então, eu faço um for do início, o ponteiro de início mais um, como já era na fila estática. Vou colocar só para vocês relembrarem. Por que mais um? Porque ponteiro início aponta para a primeira posição antes da minha fila, dos elementos reais da minha fila. Por isso que o mais um começa a pegar o primeiro elemento válido da minha fila. Então eu começo com ponteiro início mais um, atribuo aí e vou rodar esse for quantas vezes? Eu vou rodar esse for quantidade de vezes. Então eu tenho uma variável auxiliar chamada auxiliar quantidade que vai de zero até quantidade, incrementando de uma em unidade. Então esse for vai rodar a quantidade de vezes. Então se eu tenho 3 elementos dentro de quantidade, esse for vai executar 3 vezes. Porque quando ele bater igual aqui, ele cai fora do for. Só vai se executar o for enquanto for diferente. Beleza. Esse código é igual ao que já tinha. O que muda aqui agora é esse patch, que é a correção para caso esse ponteiro chegue no final, que no caso é o i, que a gente está utilizando para caminhar, ele volte para o início. Então, se o i chegar lá no valor de length, então eu não posso pegar dados.length, é uma posição inválida. Então, se eu cheguei aqui no for, entrei no for, estou em dados.length. Então, o que eu tenho que fazer? Volto para a primeira posição válida, que é o zero. Ok?
Então, se por acaso eu tentasse acessar o dados.length, ele pega o dados 0, na verdade, porque ele vai executar este if. E o i, eu tenho que incrementar ele todas as vezes, porque é ele que aponta para o elemento que vai ser colocado aqui nesse resultado. Então ele vai percorrendo todos os elementos. Se chegou no fim ainda tem elementos, ele volta para o início e continua percorrendo. Quantidade de vezes, certo? Então aqui terminou o código de fila estática circular. Vamos ver o código do main, do que faz uso dessa fila estática. Se vocês observarem, o código é idêntico ao fila principal, ao main, que só faz uso da fila que não é circular. Por quê? Porque a fila funciona da mesma forma. Se eu enfileiro, o primeiro que enfileirar, quando eu vou enfileirando elementos, né? Quando eu desenfileirar, o primeiro que enfileirei é o que vai ter que sair, independente de como é que esteja isso internamente, se é circular, se não é circular. O usuário não quer saber isso, ele quer saber que se ele enfileirou Cláudio Rodolfo Souza de Oliveira, quando ele for desenfileirar vai sair Cláudio, depois Rodolfo, depois Souza, depois Dia, depois Oliveira. Nessa ordem, que a fila funciona dessa forma. Então, foi um Ctrl+C, Ctrl+V, na verdade o que mudou só foi aqui a instanciação do objeto. Agora eu estou instanciando um objeto do tipo fila estática circular. Como fila estática e fila estática circular implementam uma interface enfileirável, eu posso criar um objeto fazendo referência a enfileirável, porque eu sei que fila vai ter todos os métodos de enfileirável, seja ela estática circular ou estática simples, porque ambas implementam essa interface. Então eu tenho a garantia que como eles fizerem esse contrato, eu tenho a garantia que eles vão ter todos os métodos que tem dentro de enfileirável. Então, se eu tiver criado algum método a mais que não tem enfileirável, e eu instanciei dessa forma, aqui eu não posso chamar. É que eu só posso chamar os métodos que estão dentro de enfileirável, porque eu tenho certeza que eles existem. Então aqui está da mesma forma como estava antes. Eu enfileiro Cláudio Rodolfo, expio, o espiar chamando várias vezes, ele não vai alterar a estrutura da minha fila. Posso enfileirar, desenfileiro que não estou atribuindo a nada, ainda estou perdendo um elemento. No caso aqui eu estou desenfileirando o Cláudio. Enfileiro mais elementos, e aqui eu estou desenfileirando e estou utilizando elemento no system out. Poderia atribuir uma variável também. Então, é isto.